Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, de Biologia, e hoje nós vamos fazer a correção da lista número 4 de atividades para o terceiro ano do ensino médio sobre relações ecológicas para os alunos do CPMG Nível das Neves. Então, vamos lá? Primeiro vamos relembrar o que é relação ecológica. A relação ecológica é aquela que acontece entre os seres vivos. Essas relações elas podem beneficiar os dois ou pode beneficiar apenas um. De acordo com o tipo de relação ecológica, ela vai receber um nome. Então, nós temos as relações ecológicas harmônicas, que são aquelas onde ambos os indivíduos são beneficiados, ou um é beneficiado e o para o outro é indiferente, ou seja, tanto faz, ele não será prejudicado. E as relações ecológicas desarmônicas, onde um será beneficiado e outro obrigatoriamente será prejudicado. Dentro dessas relações também, a gente tem a interespecífica, que é quando ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, como, por exemplo, quando um leão se alimenta de uma zebra. É uma relação entre espécies diferentes. Interespecíficas, desarmônica. Por quê? Porque ocorre entre o leão e a zebra, que não é de mesma espécie, onde uma espécie sai ganhando, que no caso é o leão, e a zebra sai com sério prejuízo. Ou melhor, nem sai, né? Nem sai dessa relação. Bom, a intraespecífica é quando ela ocorre entre indivíduos de mesma espécie, como, por exemplo, a relação de sociedade entre as abelhas. Elas vivem juntas, né? E elas se organizam, todo mundo tem uma função para o bem geral da colmeia. Então, isso é uma relação intraespecífica de mesma espécie, harmônica, porque todos saem ganhando. Bom, agora a gente vai falar das especificidades dessas relações, certo? Então, vamos lá. Olha só, questão número 1. As esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. As esponjas, lembrando, são os poríferos, né? São os indivíduos mais simples do reino animal. Eles não possuem tecido verdadeiro, se não possui tecido, obviamente não vai possuir órgão e mais nada. Bom, as esponjas, elas são fixas, elas não têm capacidade de se locomover, elas são fixas, né, no ambiente aquático, e elas se alimentam através da filtração da água. Elas vão retirando todas as partículas da água quando essa água passa pelos seus poros. Bom, elas são muito importantes. Por quê? A natureza das esponjas porosas, ela se torna uma habitação ideal para vários crustáceos. Então, veja bem, ó, habitação ideal para crustáceos, equinodermos e alguns vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos, vermes marinhos, cadê? Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Ou seja, eles ficam meio que camuflados, né? Eles vão colocando essas esponjas nas suas carapaças e é uma forma de esconder no ambiente. Nesse caso, a esponja se beneficia. Por quê? Porque ela vai se nutrir das partículas de alimento liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. Sem contar que quando o seu hospedeiro se locomove, ela também se locomove, aumentando a sua chance de alimentar. Bom, então quais são as relações ecológicas presentes nesse texto? São duas relações ecológicas. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que pensar. Nesse contexto, alguém é prejudicado? Não. Então, essa relação ecológica ela é uma relação harmônica para ambos. O caranguejo, no caso, ele é beneficiado por quê? Porque ele vai se tornar, ele vai ficar camuflado no ambiente, ou seja, é a intenção dele, e a esponja vai facilitar a sua alimentação. Então, todas as alternativas que tiver relação, que estiver em relação com relação a uma relação ecológica desarmônica, a gente já a gente já sabe que não é verdade. Ó, protocooperação é uma relação ecológica harmônica, onde os dois saem ganhando
E não existe, ela não é obrigatória. E competição? Competição é uma relação desarmônica. Então, não, é quando os indivíduos competem por alguma coisa, alimento, espaço, reprodução. Inquilinismo e protocooperação. Inquilinismo e parasitismo. Inquilinismo pode ser, por quê? Porque a esponja ela passa a viver na carapaça do indivíduo. Mas parasitismo, não. O parasitismo é uma relação ecológica desarmônica, onde um ser vivo habita no corpo de outro ser vivo, trazendo prejuízo a ele. Competição e predação? Não, ninguém está competindo, não há nenhuma entre esses dois, eles não estão se alimentando um do outro. Parasitismo? Não, parasitismo, nós já falamos, é uma relação ecológica desarmônica. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Inquilinismo, porque a esponja ela vai viver sobre a carapaça desse crustáceo, né, o que configura inquilinismo, sem trazer nenhum prejuízo para ele. Na verdade, vai trazer benefícios para ele. E protocooperação. Por quê? Porque a esponja vai fornecer para o crustáceo proteção, né? Uma espécie de uma proteção quando ele consegue se camuflar no meio. E o crustáceo vai oferecer alimentação para ela, certo? Vai facilitar a alimentação dela. Até quando ele se locomove, é melhor para ela achar alimento saindo do lugar do que estando sempre no mesmo lugar. Então vamos lá. Número 2. 2. Os líquens. Ó, são indivíduos formados pela associação de certas espécies de algas, que realiza fotossíntese, e fungo. Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação. Então, aqui a gente já sabe que é uma relação o quê? É uma relação harmônica. Por que harmônico? Porque aqui, ó, o exercício diz que os dois são beneficiados. Se os dois são beneficiados, nós dizemos que é uma relação harmônica. Nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver sem a outra. O que significa isso? Se ela não é capaz de viver sem a outra, ela é uma relação obrigatória. Então, ela é uma relação harmônica obrigatória entre dois indivíduos de espécies diferentes, que é a alga e o fungo. Não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada de letra A, comensalismo? Não. Por quê? Porque o comensalismo é quando uma espécie é beneficiada e para outra tanto faz, como o tubarão e o peixe rêmora, que pega carona, fica junto com ele para facilitar a locomoção e para se alimentar dos restos de alimentos dele. Inquilinismo? Também não. Porque o inquilinismo é quando um organismo vive no corpo do outro, sem trazer nenhum prejuízo, nenhum malefício, nada. Mutualismo? Sim, o mutualismo é uma relação harmônica, interespecífica de indivíduos de mesma espécie, aonde um não pode viver sem o outro. Ou seja, se de repente essa relação deixar de acontecer, o fungo vai morrer e a alga também vai morrer. Ela é obrigatória. Protocooperação? Também não, porque a relação de protocooperação ela é harmônica, ela é interespecífica, mas ela não é obrigatória. Se de repente o indivíduo ele falar, não quero mais, estressei, chega, vai viver a sua vida, os dois viverão de forma isolada, como por exemplo o exercício número 1, como o exemplo do exercício número 1, onde a gente tem o crustáceo com a esponja do mar. Certo? Se a esponja e o crustáceo resolver acabar com essa relação, a esponja vai sobreviver normalmente sem ele e ele também vai sobreviver sem ela. É só uma ajuda na sobrevivência a essa relação. Então, a protocooperação ela não é obrigatória. O mutualismo é uma relação obrigatória. Número 3. A dispersão é dispersar as sementes, né? Para que ela possa germinar.
é essencial para a sobrevivência de uma planta. É essencial para a sobrevivência de uma planta, uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à planta mãe diminui a sobrevivência. Ou seja, se as sementes elas caem muito próximo à planta e uma próxima à outra, vai acontecer um probleminha ali, porque elas vão ter uma dificuldade de espaço, de luz solar, ou seja, vai dificultar a sobrevivência dela. Então, ao separar as sementes por uma área maior, cada uma terá mais acesso a uma quantidade maior de recursos. Quais recursos? Luz do sol, nutrientes, espaço, água, entre outros. Evitando assim, ou seja, se eu pego essas sementes que caíram muito próximas à planta mãe e vou dispersar elas por uma área maior, que tipo de relação eu vou estar evitando que aconteça entre elas? Vamos começar aqui da letra B. Predação? Não, porque uma semente não se alimenta da outra. Inquilinismo? Também não, porque uma semente não vive no corpo da outra. Parasitismo? Também não, porque uma semente não vive no corpo da outra, trazendo prejuízo a ela. Então, a nossa resposta é competição. Eu vou evitar a competição. Por quê? Porque quando as sementes elas caem muito próximas umas às outras, elas vão ter que disputar aquele recurso ali, né? O próprio espaço, o solo, os nutrientes, a luz solar, a água, o que vai acabar fazendo com que uma se desenvolva mais ou menos do que as outras, certo? Então, vamos lá. Questão número 4. Algumas relações ecológicas causam benefícios apenas para uma espécie, não prejudicando e nem beneficiando a outra. Um exemplo clássico ocorre entre a rêmora, que é um peixe, e o tubarão, que também é um peixe cartilaginoso, peixe ósseo. Nesse caso, a rêmora prende-se ao corpo do tubarão e alimenta dos restos de sua presa. Ou seja, olha bem essa palavra que ela é muito importante, ó, restos. Por que ela é importante? Porque é resto, ou seja, ela não vai prejudicar o tubarão. É uma relação harmônica, onde uma espécie é beneficiada, que nesse caso aqui é o tubarão, certo? Então, vamos escrever aqui. É uma relação harmônica entre indivíduos de espécies diferentes, por isso ela é interespecífica. É uma relação harmônica interespecífica. Mas qual é o nome dessa relação? Inquilinismo? O peixe rêmora vive no corpo do tubarão? Não, ele só pega uma carona ali, ajuda na locomoção, mas ele não vive no corpo do tubarão, não faz do tubarão a sua casa. Mutualismo é uma relação obrigatória? Não, não é obrigatório. O peixe rêmora pode viver muito bem sem o tubarão obrigada e ele sem o rêmora. Amensalismo? Também não. O que é amensalismo, meninos? A relação de amensalismo é quando você tem é uma relação desarmônica interespecífica, em que uma espécie inibe o crescimento de outra espécie, ou seja, inibe o desenvolvimento de outras espécies. Um exemplo clássico é a reprodução das algas vermelhas. Quando a gente tem uma superpopulação de algas vermelhas, elas liberam substâncias e elas consomem oxigênio, liberam substâncias que vai impedir o desenvolvimento dos peixes. Vai liberar substância tóxica que vai impedir o seu desenvolvimento, que vai fazer com que alguns peixes eles morram. Então, quando uma espécie libera alguma coisa no ambiente que impede a sobrevivência de outra espécie, nós temos o amensalismo. Comensalismo é a nossa alternativa verdadeira. Comensalismo é quando a gente tem uma relação ecológica harmônica, interespecífica, aonde um ser vivo é beneficiado e para o outro tanto faz. Ou seja, a rêmora
Ela é beneficiada porque facilita o seu transporte e porque ela tem alimento. E o tubarão, tanto faz. Ele não tá nem aí, porque ela não vai comer a presa dele. Ela vai comer só aquilo que ele não quer mais. Ela vai comer somente as sobras. Bom, número 6. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito... Pronto. Número 6. Os casos locais de raiva. Raiva é uma doença grave com mais de 99% de mortalidade causada por um vírus. Esse vírus, ele não consegue entrar no ser humano sozinho. Ele tem que ser transmitido através de um outro ser vivo, que pode ser, que normalmente é transmitido através de um morcego contaminado, da mordida dele, ou de um cachorro. Ela ocorre basicamente pela transmissão de morcegos hematófagos, ou seja, são os morcegos que se alimentam de sangue. Hematófago vem de hemácias. Então, morcegos que se alimentam de sangue. Então, quando o morcego vai se alimentar, ele transmite o parasita para nós. A situação que existe entre os referidos seres e o homem é um exemplo típico de relação de quê? Interespecífica? Sim. Por que ela é interespecífica? Porque é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Predatismo? Não, porque ninguém está... o predatismo, no caso, leva o outro indivíduo à morte, né? Vai se alimentar do outro indivíduo, o que não está acontecendo. Interespecífica? Sim. De parasitismo? Sim. Por quê? Porque o vírus entra dentro do nosso corpo, trazendo prejuízo para nós. Ele vai ser beneficiado, porque ele vai se alimentar e, ao mesmo tempo, vai prejudicar a nossa saúde. Então, é uma relação interespecífica de parasitismo. Intraespecífica de canibalismo? Não, o canibalismo é entre indivíduos de mesma espécie. Então, não. Intraespecífica? Não, porque relação intraespecífica é entre indivíduos de mesma espécie. Próxima. Número 7. Explique a diferença entre relações ecológicas interespecíficas e intraespecíficas. Já falei aqui hoje, né? Diversas vezes. Ó, a relação. Deixa eu apagar isso aqui. A relação deixa eu ver se eu consigo escrever. Interespecífica ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. É um pouco difícil de escrever com isso aqui. E a relação intraespecífica, aqui ó, vou colocar aqui, gente, fica mais fácil para nós, ó. A relação intraespecífica, ela ocorre entre indivíduos de mesma espécie. Então, intraespecífica, indivíduos de mesma espécie. Interespecífica, indivíduos de espécie diferente. Lembra que intra vem de dentro, de interior, né? Uma coisa mais interior da mesma espécie, uma coisa mais específica. Diferencie relações ecológicas harmônicas de desarmônicas. As relações ecológicas harmônicas, ela acontece, os dois indivíduos são beneficiados, são beneficiados ou
um é beneficiado e para o outro tanto vamos seguir aqui, ó. E para o outro tanto faz. Então, nas relações ecológicas harmônicas, pelo menos um indivíduo é beneficiado e o outro tanto faz, ou seja, ele não é prejudicado, mas também não é beneficiado, ou ambos são beneficiados, certo? As relações ecológicas então, as relações ecológicas desarmônicas, como elas acontecem? Um indivíduo é beneficiado e o outro obrigatoriamente é e o outro será prejudicado. Então, na relação harmônica, na relação ecológica harmônica, os dois são beneficiados, ou pelo menos um é beneficiado e o outro tanto faz, e na desarmônica, um vai ser beneficiado e o outro será prejudicado. Muito bem. Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer a nossa próxima, o nosso próximo exercício. Nono e último. Eu acho. Vamos lá. Não, é o penúltimo. Número 9. Analise os padrões genéticos. Análise não, né, gente? A análise dos padrões genéticos e ecológicos de diversas espécies foi fundamental para a emergência de um novo, tá? De um novo campo de pesquisa no final do século XX, a sociobiologia, segundo a qual a predominância do trabalho coletivo sobre o individual é uma das condições para a existência de sociedades complexas, como as encontradas entre os himenópteras, formigas e abelhas, e isóptera, cupins, e os Homo sapiens, que somos nós. Entretanto, algumas espécies perderam evolutivamente a capacidade de trabalhar coletivamente, ou seja, algumas espécies que no passado provavelmente elas trabalhavam coletivamente não trabalham mais. A predominância do trabalho individual sobre o coletivo das espécies que perderam a capacidade de trabalhar coletivamente é necessariamente explicada pelas alterações nas relações ecológicas do tipo. Meninos, essa questão gigantesca, ela só quer saber uma coisa. Qual é o nome, que tipo de relação é a relação ecológica de sociedade? Então, na verdade, o que você mais precisa nessa questão é a interpretação de texto. Ó, a predominância do trabalho individual sobre o coletivo nas espécies que perderam a capacidade de trabalhar é necessariamente explicada por alteração em qual relação? Ou seja, qual relação que vai sofrer uma alteração qual relação que vai sofrer uma alteração e esses indivíduos que trabalhavam em coletivo não vai trabalhar mais. Em uma relação intraespecífica desarmônica, a sociedade é intraespecífica? Sim, é entre indivíduos de mesma espécie, mas ela é desarmônica? Não, é harmônica, todos os indivíduos são beneficiados. Então, letra A, não. Intraespecífica harmônica é uma relação intraespecífica? Ou seja, entre indivíduos de mesma espécie? Sim. É harmônica? Sim. Por quê? Porque todos os indivíduos envolvidos, eles serão beneficiados. Então, a nossa resposta verdadeira é a letra B. Vamos terminar de analisar as demais alternativas?
Letra C, intraespecífica neutra, ou seja, tanto faz para qualquer um? Não, não é tanto faz. Todo mundo é seriamente beneficiado. Inclusive, uma das coisas que possibilitou a nossa evolução é o fato do ser humano aprender a viver em sociedade, um protegendo, ajudando o outro. Interespecífica, harmônica. É harmônica, mas ela não é interespecífica. Por quê? Porque ela ocorre entre indivíduos de mesma espécie. Interespecífica é espécie diferente. Interespecífica, desarmônica, duplamente não. Primeiro que não é desarmônica, segundo que não é interespecífica. Então a nossa resposta correta é a letra B. Intraespecífica, de mesma espécie, harmônica, porque todo mundo sai ganhando, de sociedade. Lembrando que sociedade é diferente de colônia. Na colônia, os indivíduos eles vivem fisicamente juntos, unidos. Você, quando observa uma colônia, por exemplo, corais, você não consegue observar os indivíduos separadamente, uma caravela do mar. Agora, na sociedade, eles vivem junto, mas não fisicamente unidos, certo? Cada um tem a sua função para o bem geral da nação. Muito bem, vamos para nosso último exercício. Os seres vivos mantêm relações entre si com o meio onde vivem. A respeito das relações ecológicas, foram feitas algumas afirmações. Analise a alternativa incorreta. A. O predatismo é uma relação desarmônica entre a presa e o predador? Sim. A presa vai servir de alimento para o predador. O predador é beneficiado e a presa não. Ela é seriamente prejudicada, né? Nem sai da relação. Essa relação é importante para o controle populacional de presas? Sim. Por quê? Porque o predador vai impedir que haja uma superpopulação dessas presas. A lombriga é considerado um endoparasita. O que é um endoparasita? É um parasita interno que vive dentro do corpo do indivíduo. Sim. Por que é parasita? Porque ela vive dentro do corpo do indivíduo, trazendo prejuízo a ele. Enquanto que a pulga é um ectoparasita? Sim. Por quê? Porque ele vive fora do corpo do indivíduo, trazendo prejuízo a ele. Esses organismos buscam abrigo e alimento em seu hospedeiro? Sim. Quem são os hospedeiros? No caso da pulga, por exemplo, um cão. E no caso da lombriga, pode ser um ser humano. Ou pode ser também um piolho, um ectoparasita de humanos. Então, essas relações, elas são relações ecológicas desarmônicas, onde a pulga e a lombriga saem ganhando e o seu hospedeiro sai perdendo. Então, essa também é verdadeira. As rêmoras são peixes que se grudam na pele dos tubarões com o intuito de aproveitar o resto de suas presas, caracterizando comensalismo? Sim, é uma relação ecológica harmônica, onde o peixe sai ganhando e para o tubarão, tanto faz. É uma relação ecológica harmônica interespecífica, certo? Os líquens são formados pela associação de fungos e algas numa troca de benefícios obrigatórios. De benefícios obrigatória para a sobrevivência de ambos? Sim. No caso dos líquens, a alga não vive sem o fungo e o fungo não vive sem a alga. Então, essa também é verdadeira. Letra E. Os cupins não conseguem digerir a celulose sem a ajuda dos protozoários. Gente, aqui é mais um exemplo. Cupim e protozoário é uma relação ecológica harmônica, interespecífica de indivíduos de espécies diferentes, obrigatório. Então, é mutualismo. Por quê? Porque o cupim não consegue se alimentar sem esses protozoários no seu trato digestório, né? E no caso dos protozoários, eles não conseguem viver também sem os cupins. Portanto, é uma relação ecológica harmônica interespecífica chamada mutualismo obrigatória. Nos humanos, esse polissacarídeo, que é o caso a celulose, certo? Que é um polissacarídeo, ou seja, complexo, que no caso é a celulose, é facilmente digerido, uma vez que produzimos a celulase.
uma enzima específica para a digestão do carboidrato citado. Não, essa é falsa. Se você comer capim, você vai passar mal horrores, justamente porque nós não conseguimos digerir esse excesso de celulose. É por isso que os cachorros, os mamíferos em geral, não fazem não conseguem digerir essa celulose. Os cães, por exemplo, eles comem capim quando eles não estão se sentindo bem e querem vomitar. Por quê? Porque quando esse capim chega lá, esse excesso de celulose não vai ser reconhecido, não vai ser digerido, então vai provocar o vômito. Os ruminantes, o boi, a vaca, eles possuem no seu trato também, né, em uma das suas cavidades estomacais, bactérias, protozoários, fungos, micro-organismos, fungos não, bactérias que vai digerir a celulose para ela em uma relação também mutualística. Vai realizar a digestão da celulose para que ela possa se alimentar. Então, ela precisa desses micro-organismos no seu trato, né, digestório, e eles precisam dela para obter alimento, abrigo e proteção, certo? Isso significa que essa alternativa ela é falsa, porque nós não temos nenhum tipo de enzima que é capaz de fazer a digestão dessa celulose, beleza? Bom, meninos, então nós vamos ficando por aqui. Obrigado por estarem comigo nesta aula. Lembrando que eu estou à disposição dos senhores para qualquer coisa em relação à nossa disciplina, principalmente. Muito obrigado por tudo. Lembrando que você é capaz e consegue, desde que você queira e tente. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo.